Olá, estamos no ar a serviço da educação na Rádio Trianon, em parceria com a Unip, Universidade Paulista, e com o Colégio Objetivo. E também pelas redes sociais, Malu Mota. Silvia Vinhas, o Duas na Tri pode ser acompanhado pelos sites trianon.com.br, objetivo.br, curso-objetivo.br e pelo Facebook, no Colégio e Curso Objetivo, e também pelo YouTube. Todos sabem que, hoje em dia, as pessoas, mais especificamente as crianças, estão tendo cada vez mais problemas de saúde física e emocional por causa do sobrepeso. Esse é um dos temas mais comentados nas TVs, jornais, revistas e blogs. É uma das principais preocupações das autoridades de saúde no mundo todo. Pela primeira vez na história, temos mais pessoas sofrendo e adoecendo por excesso de gordura no corpo do que por falta de alimentos. Isso nunca tinha acontecido em nenhuma época conhecida da humanidade. A taxa global da obesidade em nossas crianças está disparando e o índice de baixo peso diminuindo. Esse é um fenômeno muito grave, conhecido como transição nutricional. Se a epidemia de obesidade infantil continuar crescendo nesse ritmo e nós formos incapazes de modificar essa tendência, a expectativa média de vida da geração de nossos filhos será menor do que a nossa. Você pode estar pensando, são crianças. Elas não devem sofrer pressão por estarem gordinhas. Elas não devem mesmo. Estaríamos sendo muito cruéis se o motivo de prevenir a obesidade infantil fosse meramente estético. O ponto aqui não é se encaixar nos padrões, e sim uma questão de saúde. A obesidade é uma doença grave que pode desencadear outras doenças, como diabetes, problemas cardiovasculares, doenças emocionais, além do aumento de níveis de colesterol e triglicérides. E quando a obesidade é desenvolvida em uma criança, o impacto é ainda maior, porque estará presente no corpo durante o processo de crescimento e desenvolvimento físico e mental. Então, o que podemos fazer diante disso? No programa de hoje, vamos destacar métodos para prevenir a obesidade e trazer muita informação e pesquisa sobre o tema. Em um momento de estabilidade econômica, agora outro assunto, o uso racional dos recursos financeiros se tornou uma iniciativa vital para a sobrevivência de qualquer companhia. Esse aspecto faz com que o mercado de trabalho ofereça boas oportunidades para os que optam pela carreira de contador. Esse profissional tem como atribuições fazer o controle da movimentação financeira das instituições e constatar se os pagamentos das taxas e dos impostos estão sendo feitos corretamente. Outra função é verificar a arrecadação e os gastos de uma empresa. Além disso, o profissional deve analisar se o negócio está sendo lucrativo ou gerando prejuízo para o empresário. Há vários segmentos para os contadores trabalharem. Para você avaliar se tem afinidade com essa profissão, o programa de hoje aponta algumas áreas que estão em evidência nas ciências contábeis e os novos arranjos das profissões. Esse e outros destaques você confere no Duas na Tri, que está só começando. Fique ligado, porque o nosso compromisso é com a educação. Até já! O Duas na Tri destaca os perigos da obesidade. As proporções de sobrepeso e obesidade cresceram de forma epidêmica nas últimas 3 décadas, conforme observações da Organização Mundial da Saúde, OMS. A obesidade é definida pela OMS como acúmulo anormal ou excessivo de gordura, que apresenta risco à saúde e é classificada em níveis distintos entre adultos e crianças. O sobrepeso e a obesidade são distúrbios considerados fatores gatilhos para outras doenças, além de provocarem alterações que afetam a qualidade de vida das pessoas, aumentando os índices de mortalidade.
Para falar sobre obesidade e os desafios da obesidade infantil do século XXI, vamos conversar com a professora Maria Marta Bernardi, que é doutora em Fisiologia e Toxicologia, professora do curso de pós-graduação em Patologia Ambiental e Experimental e professora titular de Farmacologia e Toxicologia da Unip. Professora, com tantos títulos, como é que eu encaixo a sua função aí na área da obesidade? Olha, eu trabalho, na realidade, faço estudos perinatais, estudos de reprodução e trabalho, é claro, com animais, mas esse tipo de trabalho pode apontar alguns problemas para os seres humanos, né? Em particular, eu me preocupo muito com o problema dos bebês, das crianças, né? E por isso que hoje a gente está querendo conversar um pouquinho sobre obesidade infantil, né? Exatamente. Que começa no adulto, né? Começa na adulta. Então, eu acho importante, quando se falar em termos de obesidade, pensar numa perspectiva histórica e da natureza. O que aconteceu para que o homem se tornasse obeso hoje em dia? É um caminhar muito interessante. Porque, desde a época paleolítica, o grande problema do homem ou de qualquer outro animal era conseguir se alimentar. Nós tínhamos grandes períodos de fome. Então, houve algumas adaptações que permitiam ao ser manter a sua vida. O primeiro processo, a primeira tentativa da natureza foi formar sujeitos obesos, ou seja, ter uma parte genética em que o sujeito ele não ele tivesse um descontrole alimentar. Então ele comia muito, ficava obeso, guardava muita energia, muito alimento e sobrevivia aos períodos de fome. Mas aí a natureza percebeu que isso não era bom, porque se a gente lembrar, a obesidade, além de produzir todos os problemas cardiovasculares que vocês falaram, todos os problemas de câncer e etc. e tal, que depois a gente pode detalhar, ela é um processo inflamatório. E a obesidade é um processo crônico inflamatório, com sérias consequências no organismo, que a gente conversa em termos infantis depois e do adulto. As células estão inflamadas? Não, o organismo fica inteiro inflamado. Os meus estudos mostram que, inclusive, o sistema nervoso central de adolescentes que tiveram alimentação hipercalórica, mesmo que depois passem a ter alimentação normal, na idade adulta, é claro, com ratinhos, eu trabalho com ratinhos, o cérebro todinho fica inflamado. Olha só. Perifericamente, nós temos substâncias pró-inflamatórias. Então, a natureza falou, bom, isso não serve. Tá. Eu fiz uma mutação, fiz um sujeito que era obeso naturalmente, não serve. Então, a natureza utilizou outros mecanismos para suprir esse problema de conseguir energia o ser humano e os animais conseguirem energia. Então, um dos mecanismos não era mais o genético, era o epigenético. O que é o epigenético? Então, esse mecanismo chamado fenótipo econômico, ele foi descoberto depois de uma grande fome na Holanda. No período da Segunda Grande Guerra, as mulheres passaram muita fome e, quando seus filhos cresceram, ficaram adultos, houve uma pesquisa em 300 mil homens. E o que se observou é que aqueles filhos de mães que passaram fome no início da gestação, eles eram obesos. Então formou-se a ideia seguinte: quando a mãe passa fome, a mãe liga no filhote alguns genes, ou seja, não muda o gene, não muda o gene, muda a expressão do gene, para ele aproveitar mais o alimento que vai ter no ambiente. Agora, o filho nasce, tem um ambiente normal de alimentação, ele vai então se tornar obeso. É o chamado fenótipo econômico. Olha que incrível. Se a gente lembrar que no Brasil, há décadas atrás, se falava muito de fome. E hoje nós estamos falando de obesidade. Isso é transmitido de geração em geração. Eu fiz experimentos mostrando que quando a mãe
recebe alimentação hipercalórica na adolescência, o neto ainda apresenta sinais de obesidade, aumento de gordura abdominal, reto-peritoneal. É passando de geração Tendência- para geração. Sim, porque o gene foi modificado, não o gene, mas a expressão do gene, e isso é herdável. É herdável, ou seja, herda. Então, o fato de se passar fome numa geração, isso é um dado importante, vai levar as outras gerações a se tornarem obesas ou com tendência de obesidade numa situação de alimentação normal. Isso aconteceu. Nossa, chocada. Chocada impressionante, com essa né? informação, né? E o problema maior que a gente tem da obesidade é o seguinte: eu fiz um experimento muito interessante. Eu dei para os ratinhos adolescentes, assim, na fase pré-púber, assim, seria 9, 10 anos nas crianças, até 15, 16 anos, alimentação hipercalórica. Aí eu peguei, dei alimentação normal, eles voltaram, até diminuíram de peso, tudo bem. Quando chegou na idade adulta, eu fui examinar o comportamento desses animais. E o que aconteceu com esses animais? Eles tinham um aumento de substâncias pró-inflamatórias, ou seja, eles estavam inflamados. Mesmo sem estarem com peso aumentado, eles apresentavam um aumento das gorduras. E gordura produz o quê? A gordura ela é formada por células chamadas adipócitos. Os adipócitos, eles produzem substâncias pró-inflamatórias, que caminham pelo organismo, vão até o sistema nervoso central, de uma certa maneira, eles produzem neuroinflamação. E neuroinflamação leva a quê? A distúrbios mentais. Particularmente no caso de obesidade, nós temos a prevalência de depressão. Então, se explica muito bem. Meninos gordinhos, com 10, 11 anos, com 15 anos fazem regimes, na idade adulta vão ficar com depressão. Silvia, dizer, Terrível! Então a gente está vindo, vamos dizer, nessa apresentação a gente encara como assim uma cadeia que está vindo desde lá de trás. Desde lá de trás. Desde quanto tempo a gente está falando que está tendo essa transformação? De repente a obesidade se transformou, não sei, hoje é o mal do século. Nós temos Antigamente, o mal do 50 século era outra milhões coisa. de pessoas com sobrepeso. Quanto, e professor? 50 milhões. 50 milhões de pessoas com sobrepeso no mundo. Sobrepeso e obesidade no mundo. Uhum. Veja bem, os meus animais, eles não ficaram obesos. Eu fiz o cálculo, IMC, tem um cálculo... O índice de massa de gordura corpórea. Existe adaptado para os animais. Eles estavam com sobrepeso. Eles não estavam obesos. E eles tiveram depressão, neuroinflamação, aumento, mesmo que o peso estivesse igual ao grupo controle, eles estavam com gordura, aumento de gordura. E, além disso, quando eu injetava alguma substância que produz a inflamação, existe um modelinho muito comum, muito utilizado para induzir inflamação. É um pedacinho de bactéria que a gente injeta no animal. Ele não tem nada, só vai ter um pouquinho de febre, realmente não prejudica o animal. Eles responderam de uma maneira reduzida, ou seja, eles tinham menor resposta a uma inflamação. Então, se esse sujeito, na adolescência, recebeu uma alimentação hipercalórica, emagreceu, ficou bonitinho, fez regime, etc., ele tiver um processo inflamatório, ele não responde. O processo inflamatório vai estar ali para sempre. Vai estar ali para sempre. Até Na a célula. idade adulta, no sujeito inteiro. Em tudo. Porque, queira ou não queira, ele teve uma inflamação durante o desenvolvimento e não sei por que, mesmo ele emagrecendo, ele recebendo uma alimentação normal, ele ainda apresenta substâncias pró-inflamatórias, são chamadas citocinas. Na idade adulta, depois de uma alimentação normal, e ele não responde adequadamente a um novo desafio imune. Ô, O Marta, sistema imunológico dele ficou modificado.
Então, antes da gente entrar no assunto das crianças e dos adolescentes, depende muito do... Essa pesquisa abrange, você consegue ter a resposta em porcentagem dos vários lugares do mundo? Em que lugar que a obesidade se desenvolve mais? Pelo meio ambiente, no caso, Olha, ajudando? é geral, mas no Brasil a gente tem atualmente 13%, o Ministério da Saúde fala, 13% de meninos com obesidade e sobrepeso e 10% das meninas. A tendência no mundo é que 60% da população em 2030 seja obesa. Nossa, e logo ali, hein? Pois Estamos é, chegando, né? Estamos chegando lá. Sim, talvez até seja uma pergunta, mas mais para o final, mas é que já minha curiosidade. E diante do exposto que você viu na pesquisa, qual que é o grande temor, ou a grande preocupação que uma pesquisadora como a senhora tem hoje em dia? Primeiro, eu acho que nós estamos modificando o ser humano. Né? Estamos modificando, porque eu falei para vocês, problemas, alterações genéticas, falo epigenéticas, agora, um fator importantíssimo é o ambiental. Tá vendo? A nossa vida hoje em dia é uma vida que fala sempre em favor da obesidade, né? É uma vida que leva o ser humano a deixar de fazer exercício com uma alimentação que não é favorável, né? A manter um peso dentro do normal desde criança, desde bebê, né? Desde a criancinha já recebe aquele achocolatado que tem 80% de açúcar e dizem que faz bem para a saúde. Né? Se vocês examinarem os alimentos que nós estamos utilizando, vocês vão ver quantos aditivos alimentares a gente tem e principalmente aqueles alimentos que são dados para as crianças, eles têm uma grande quantidade de açúcar. Né? E tem uma coisa muito importante e que ficou desde o tempo da época paleolítica. O homem, ele foi programado para sentir prazer em comer gordura, porque ele precisava sobreviver, não é verdade? Com aquela gordura, no frio, principalmente. Tinha períodos enormes de fome. E aí a Então, própria gordura dava energia, é isso? a gordura libera substâncias que dão prazer. E isso se perpetuou até nós. Aí ninguém fica salivando quando vê um pé de alface. Um quiabo. Não, de jeito nenhum, mas ele vai ficar, quando vier uma picanha australiana com aquela gordurinha em volta, aquele cheirinho, realmente ele vai sentir prazer, não só em ver, como em se alimentar. Né? Só que os tempos mudaram. Hoje a gente tem um supermercado na esquina. Antes eles tinham que sair longe para caçar. Eles tinham dificuldade, tinha neve, tinha frio e outros problemas. Então, hoje, a condição de vida nossa, a condição ambiental, ela favorece aquilo que foi colocado pela natureza, que é conservar a gordura, conservar a energia. Isso é importante. Isso é muito importante, não é verdade? E só que a nossa vida hoje em dia não precisa mais disso. Marta, nós vivemos um momento assim de alto grau de informação. Com a tecnologia, todos nós somos muito bem informados, a gente sabe o que tem que fazer. E nunca teve tanta obesidade, as pessoas estão morrendo com a obesidade. Quer dizer, não importa a informação. Falta aí realmente um gatilho, alguma coisa que conscientize as pessoas, porque a obesidade está matando as pessoas, não é isso? Sim, a gente tem uma quantidade de mortes absurdas. Acho que até coloquei no resuminho aí um absurdo de mortes, não sei quantos milhões de pessoas morrem pela obesidade. Fora a prevalência de câncer, porque a obesidade leva ao câncer, fora as alterações ósseas, cardíacas e principalmente as alterações mentais, né? O que me preocupa mais. O que é? Que tipo de alteração mental que causa a basicamente obesidade? Depressão. Agora, a gente não sabe, ainda não existem estudos, né, tão claros mostrando outros problemas.
Existem dados mostrando um aumento de ansiedade, mas psicose, essas coisas, ainda não vi na literatura alguma coisa nesse sentido. Mas me parece que, principalmente, aumento de nível de ansiedade e aumento dos níveis de depressão são fatos já bem concretos com relação à obesidade. E isto é em criança e adulto. E o câncer? O câncer também é produzido em pacientes obesos. Ele é produzido porque nós temos um descontrole celular. Todo tipo de câncer? Principalmente os hormonais. Mas você está diante de uma alteração do organismo como um todo. O organismo está doente quando você está obeso. Se você passou por um período de obesidade, você continua doente. O teu organismo não foi modificado. Quando fala assim, você é preguiçoso, não faz exercício, não, a pessoa está doente. Isso é muito importante a gente colocar aqui. Gordura é doença. É doença e doença mental também. Né? Fora os problemas sociais que a gente encontra. Então, um menino obeso hoje em dia, a gente encontra aumento de pressão arterial, alterações ósseo-articulares, e você encontra com problemas na escola do bullying, que é um problema grave. Você encontra a criança se sentindo inferior, agredida. A obesidade infantil é considerado o desafio de saúde pública do século. Por quê? Porque a prevalência está cada vez maior da obesidade infantil, né? Nós temos crianças aí, bebês já gordinhos, né? Que se achavam que eram lindos. E crianças aí com 8, 9 anos já com pressão arterial elevada, com aumento de glicose sanguínea, aumento de colesterol progredindo para alterações osteoarticulares e para uma obesidade. Crianças com sobrepeso indo para obesidade, que vai levar aos mesmos problemas que existem com relação aos adultos. Síndrome metabólica, aí nós vamos chegar a ter problemas mais tarde cardiovasculares. Isso vai se prolongar pela vida toda. Ou esta criança faz um regime, na adolescência ela emagrece. É muito comum menininho de 9, 10 anos ser gordinho. Que é uma fase depois, que é mais gordinho, não é? É uma fase mais gordinha, mas de sobrepeso. Queira ou não queira, o sobrepeso nessa idade vai levar a consequências na idade adulta. São trabalhos meus mostrando isso. Então não pode estar gordinho entre 9, 10, 12 não anos, que pode normalmente estar gordinho é quando fica em nenhuma gordinho. fase da vida, principalmente nessa fase. Porque nessa fase eles ficam comendo bolacha, comendo essas coisas. Isso não é saudável. Então, é importante a mãe ou o pai, né, a família, cuidar da alimentação dessa criança com 8, 9 anos. Porque até 5, 6 anos, em geral, a criança tem muita atividade. É verdade. Né? E a gente controla mais o que eles comem. Isso. Né? Tem hora Depois, certa. o que acontece? Começa os amiguinhos, é o videogame. Hoje em dia a gente tem estádios de gente vendo a competição de videogames. Então, um amiguinho vem em casa, ao invés dele ir pro quintal jogar bola, ou na rua jogar bola. De novo, diminui o movimento. Diminui o movimento. Ele vai para dentro de casa, ficam de turminha na frente da TV ou do computador, jogando videogame horas e horas. Às vezes ele deixa de dormir. Então, tudo leva à redução da atividade. E essa redução da atividade, aliada ao prazer que dá um salgadinho, uma bolacha, né? Um refrigerante, leva a esse aumento do peso. Não é obesidade, é sobrepeso. O sobrepeso tem basicamente os mesmos efeitos da obesidade. A obesidade é mais grave, mas leva ao processo inflamatório precoce da criança. O que é uma criança com 8, 9 anos, 10 anos, já com processo inflamatório, que vai se prolongar pela vida inteira. Isso quer dizer que a preocupação que os pais têm que ter com a alimentação dos filhos nesta base que é a formação da criança e do jovem é fundamental. Crucial. A alimentação equilibrada, você acostuma a criança desde cedo a comer alimentos saudáveis. Porque, claro, a criança vai
preferir, pela natureza mesmo, o doce, a gordura, a comida mais saborosa, que a natureza fez a gente gostar para poder sobreviver. Ô, professor, mas aí tem um contrassenso, porque a criança, quando ela tem lá 7, 8 anos, que é a coisa mais gostosa, que um pirulito para uma criança, dá doce, tem até o... Sim, você pode dar um pirulito. Um pirulito. Eu sei, professor, mas elas gostam de doce. Depois isso diminui, em tese, né? Em tese. Em tese. Diminui, mas assim, aquela frequência, aquela prevalência que tem do doce para a criança. Não é, professor? Eu acho que é uma questão de costume. É mesmo? Não adoçar a mamadeira, limitar a quantidade de doce, limitar a quantidade de salgadinhos, são pura gordura. Você pode dar o doce para a criança, mas dá um doce menos trabalhado, menos artificial. Você faz um doce em casa. Ah, Você vai professora, um brigadeiro em casa, você pode fazer, Não mas ficar incentivando dando bolacha, essas coisas. isso, não né? dá bolacha, salgadinho. A criança está na televisão, está comendo salgadinho, aí está comendo bombom. Limita isso, tem que ser limitado. E quando a criança não quer comer mais? Não come. Uma hora ela vai ter fome e vai comer. Como é que a gente pode preparar essa nova geração tão Do tecnológica? ponto de vista da consciência. Da consciência, eu acho que tem que ser colocado dentro da escola. Muito claramente o que é alimentação, ou seja, alimentação, o que é exercício físico. E é muito comum que a criança traga da escola para os pais. Eu sei na reciclagem, por exemplo, a questão de reciclagem, eu via meus filhos aprendendo na escola e trouxeram para casa. Então, o próprio filho pode trazer para a mãe, né? E também esclarecer esses pais. Né? Eu acho que é uma ação que tem que ser feita aos poucos, porque nós estamos mudando as próximas gerações. Que estão ameaçadas. Estão ameaçadas e a natureza vai responder de uma forma muito clara. Qual? Muito clara. Ou seja, se você não serve como reprodutor, você não vai reproduzir. E aí, Diminui a fertilidade. A gente tem visto uma perda de fertilidade enorme na população. O problema hoje de engravidar e ter filhos é muito grande. Será que muito dessas coisas não vem também da questão de peso? Claro, vem de outros aspectos. É muito mais amplo, é multidisciplinar. Mas será que nós vamos conseguir gerar nossos filhos se nós somos obesos? A obesidade também afeta o lado reprodutivo de uma maneira extremamente séria. E a natureza, ela responde ao que nós fazemos. com certeza. Com certeza. A senhora, como bióloga, como estudiosa, como pesquisadora, o que a senhora mais teme diante desse quadro que a gente vê hoje? 60 milhões de pessoas com obesidade. Em 2030, diz pra gente, de pessoas com dificuldades de saúde, metabólicas, diabetes, câncer, depressão, né? São 50 milhões que é previsto no mundo. E o custo para a sociedade é muito alto. O custo para a sociedade de uma pessoa doente, que não consegue produzir, de uma pessoa que não consegue se relacionar com as outras. Que pode estar deprimida. Por estar deprimida, pai, mãe, filhos deprimidos, porque isso é herdado. Tudo isso herda. Essas alterações que uma mãe tem, os filhos herdam. E na idade da infância e da adolescência, infância. tanto pior ainda, Tanto né? pior. Porque você já pensou, você tem um pai, uma mãe com um filho que está com problema já, né, de ver um filho obeso ou com sobrepeso. A mãe é a obesa. gente A mãe é sofre. obesa. Aí você tem isso, ainda tem a depressão e sabe que teu filho está doente. Quer dizer, uma situação dramática para uma família, né, É dramática. professor? Então, eu acho que tem que ter ações um pouco mais amplas. Lógico, a gente procura conscientizar, trabalhar, dizer o que está envolvido, entender os mecanismos pelos quais existe a obesidade. Existem vários neuropeptídeos que controlam a fome, a leptina, a quispeptina. Existem muitas substâncias no cérebro que controlam, né, o prazer, a fome. Outros tiram a fome, outros orexígenos que produzem a fome. Então, a gente estuda isso, né, como uma contribuição para levar ao conhecimento do que acontece na obesidade.
Mas a ação tem que ser de cada um de nós e tem que ser da sociedade como um todo. Quero agradecer a presença da professora Maria Marta Bernardi, que é professora do curso de pós-graduação em Patologia Ambiental e Experimental da Unip. Muito obrigada, professora, foi um prazer. Eu que agradeço, tive muito prazer de estar com vocês. Obrigada. Muito obrigada. Até já. O Duas na Tria destaca agora ciências contábeis, novos arranjos da profissão. O mercado de trabalho exige dinamismo e capacidade de conviver com diversos cenários. Novas tendências aparecem nas profissões com muita velocidade, fazendo com que a flexibilidade seja fundamental para apresentar um bom desempenho. Hoje, o contador não deve lidar somente com a legislação e cálculos complexos. Ele precisa entender bastante de tecnologia e ter uma ampla visão do negócio do cliente. Do contrário, será superado pela concorrência e perderá boas oportunidades de emprego. A profissão de contador passa por um processo de reinvenção. Com o avanço da automação, diversas atividades repetitivas, como lançamentos de notas fiscais, conciliações contábeis, conferência de dados, passam a ser feitas por máquinas. Isso não significa que a profissão contábil vai deixar de existir, e sim que o profissional precise se adaptar à nova realidade e encarar essas transformações como oportunidade de progresso técnico e profissional, dedicando-se a tarefas que envolvam julgamentos mais complexos e estratégicos. No programa de hoje, vamos destacar as mudanças na área da contabilidade e os desafios enfrentados pelos profissionais do setor. Também abordaremos as principais áreas de atuação e a importância de fazer um bom curso superior para alcançar o sucesso profissional. Para falar sobre ciências contábeis e os novos arranjos da profissão, vamos conversar com Maria José Teixeira, coordenadora geral do curso de Ciências Contábeis da Unip. Professora Maria José, Tudo bem? Muito obrigada tarde. pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Obrigada pela sua presença, professora. E eu quero começar essa nossa conversa te perguntando. A tecnologia, ela trouxe mudanças na forma de atuação do trabalho do contador? Sim, perfeitamente. A tecnologia ela veio mudar todo o perfil do contador, do profissional de contabilidade. Então, todas essas, como você disse, todas essas atividades repetitivas que o contador demorava muito tempo para executá-las, e isso lhe consumia muito tempo. Consequentemente, ficava pouco tempo para ele se dedicar a outras atividades mais estratégicas, mais complexas, assim, de até ajudar o empreendedor, o dono da empresa, a tomar decisões. Então, hoje, com essa liberação, vamos dizer, criada pela automação, por algumas atividades serem feitas usando a tecnologia, através de máquinas. Então, ele se liberou. Então, hoje ele está mais assim, com tempo para se dedicar a descobrir novos negócios, a fazer novas análises econômicas e financeiras, fazer projeções sobre o andamento da situação econômica da empresa e, com isso, ajudar mais de perto o empresário, o dono do empreendimento. O perfil do contador mudou, então? Mudou completamente. Então, hoje, não tem mais, assim, não existe mais espaço para aquele contador que muitas pessoas ainda têm em mente. Aquela imagem, né, Maria José? Diga aí, Malu. Os arquivos que você fala, né, Malu? aquela Malu. coisa. Eu sempre defino, porque eu sempre dependi de contador, sou ruim de matemática. E aí... sempre assim, aqueles escritórios imensos, com aquelas pastas a Z, pasta suspensa, aqueles arquivos enormes, sempre o contador lá sentado atrás da mesa. Hoje esse contador não é mais. Mudou. Não existe mais espaço para esse tipo de profissional, porque o computador, ele veio ajudar. E quando eu digo computador, todas as novas tecnologias, elas vieram a mudar totalmente esse cenário. Então, não tem mais espaço para esse contador com essas inúmeras pastas a Z,
e etc, etc. Então, hoje, está tudo muito mais eletrônico. Então, essas pastas estão sendo substituídas por pastas dentro do computador. Então, esses documentos que eram nas pastas AZ, hoje elas estão guardadas, esses documentos estão guardados, mas dentro de pastas no computador. Então, aí a parte tributária, as guias de recolhimento, né? Que você tem que ter uma pasta para cada nota fiscal, né? A nota fiscal. Então, muitos desses documentos, não estou dizendo que todos, né? Então, ainda temos a influência do governo, que ainda exige que alguns documentos sejam guardados por diversos anos, mas a maioria já está se conseguindo guardar eletronicamente. De que tecnologia, e quais tecnologias nós estamos falando? Olha, uma das principais tecnologias que acontece na vida do contador foram os sistemas profissionais. Então, até que antigamente, que era feito tudo ainda de uma forma bastante rudimentar, demorada, né? Dificultosa. Então, hoje, essas novas tecnologias. Então, se desenvolveu principalmente esse novo sistema profissional. O que é esse novo sistema profissional? Todas as atividades contábeis são feitas no sistema. Esse sistema, depois, eles são transformados, além de criar o livro diário, o livro razão, que são documentos obrigatórios. Então, eles geram esses livros, transformam essas informações, esses dados, esses números, nas demonstrações contábeis. Em tudo assim, automaticamente. E ele também tem uma interface com os outros departamentos de dentro da empresa. Então, ele já pega dados. Conforme chega a nota fiscal ela já é lançada lá no departamento de compras, vamos dizer, conferida, que já passa para contas a pagar, que já passa para a contabilidade. Então, já é tudo feito automaticamente. Agora, isso reduz tempo e melhora o trabalho. Claro. Agora, professora, eu vou pegar aí o gancho do aluno que está no curso de Ciências Contábeis. Que perspectivas ele já consegue olhar para a profissão? O que ele pode ser? Quem se forma hoje em Ciências Contábeis, que profissões ele pode exercer? Bom, ele pode exercer várias profissões. Além de contador, pode ser um analista contábil, pode ser um controller da empresa, pode ser um auditor, um perito contábil. Então, tem, assim, várias profissões que são desenvolvidas por um contador. E tem mercado? Como é que está isso hoje? Temos mercado, sim. Acho que esse mercado não acaba nunca, né? Não acaba muito. Tem sempre uma conta para ser feita. Exato. Não, o que a gente tem uma conta para pagar, né? Se ele saber o que isso significa. Uma declaração de imposto de renda, né? Para entregar, né? Imposto de renda agora também está tudo automatizado, né? Pois é. Mas o que eu ia dizer, assim, os nossos alunos, que foi a pergunta que a Malu me fez, e os nossos alunos, no nosso curso de Ciências Contábeis, da nossa instituição, fala o nome? Sim, da Unip, mas é claro. Da Unip. Então, eles já estão totalmente, assim, direcionados para esse tipo de profissão. Então, eles não estão mais sendo direcionados para executar aquelas tarefas repetitivas que nós acabamos de falar, que acabaram sendo feitas por máquinas. No nosso curso de Ciências Contábeis, nós já temos um programa ou um sistema em que os alunos eles já fazem tudo automaticamente. Então, os exercícios, o professor já manda via e-mail os exercícios, não manda papel. Que legal. Aí, nesse nosso sistema que a Unip adquiriu, aí eles desenvolvem esse exercício no sistema, eletronicamente, sem papel. E ele já gera também, quer dizer, a gente não pode chamá-lo de ser um sistema profissional, porque o sistema profissional ele já faz tudo sozinho. E enquanto aluno, a gente não pode permitir que o sistema faça tudo sozinho. O aluno tem que pensar, o aluno tem que desenvolver o seu raciocínio contábil. Trabalhando para o aluno. Para o aluno. Então, o raciocínio, ele não é substituído. Ele é substituído exatamente essas tarefas repetitivas. O aluno desenvolve o exercício e manda para o professor também eletronicamente, via e-mail. Então, nós corrigimos esses exercícios não mais no papel, nós corrigimos na tela do computador. Quer dizer, essa consciência, vamos dizer, digital, ela já está... Já está. Já faz parte. Já faz parte.
totalmente implantada no nosso curso, essa visão. E quando a gente fala de contador 4.0, o que é isso? Então, o contador 4.0 é a revolução digital na vida do contador. Tá. Então, o que começou no início a amedrontar os contadores era exatamente dessa tecnologia vir a substituir a função do contador, né? A Sim. profissão do contador. Então, isso amedrontou um pouco. Mas o que o contador tem que ver, que ele tem que usar essa tecnologia a favor da profissão e não contra a profissão. Então, é exatamente isso que ele tem que definir. Então, ele tem que utilizar essa tecnologia para melhorar o seu trabalho, para fazer trabalhos assim mais nobres ou, digamos assim, mais úteis na tomada de decisões. Então, hoje a gente vê o contador mais como um tomador de decisões, ou então, assim, como fornecer informações úteis, necessárias, para que os empreendedores, os donos do empreendimento possam tomar as decisões acertadamente. Ô Maria José, a função do contador, né? Aquela coisa, você entrega tudo na mão dele, enfim. Agora com esse contador 4.0, a gente entrega para o contador, confia no contador, né? Muitas vezes, toda a parte... E deve, né? Deve. Não, e toda a parte que você tem de contas, enfim, o que tem que ser feito. Agora, é função do contador também alertar, prestar atenção, olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo, você não deveria fazer esse caminho. O contador tem que ter esse perfil também ou não? Ele só faz o que o empreendedor manda? Não, ele tem esse perfil sim. É uma obrigação do contador orientar o cliente. Né? E orientar o cliente de forma com bastante antecedência. Vamos pensar em imposto de renda da pessoa física. Uhum. Então, se você não orienta o seu cliente durante o tempo, a gente falamos até em contabilidade em tempo real. Então, durante o ano, porque existia assim, vamos lá, a função do contador, que ele esperava chegar março e abril, para aí sim orientar o seu cliente, aí ele corria buscar os documentos. Pede lá para o banco, pede não sei o quê, pede não sei o quê. Isso, vai atrás de banco, vai atrás de convênio, vai atrás de recibo de escola, recibo de médicos. Aí a gente fica desesperado. Fica desesperado. Se abriu é desespero. Desespero. Mas hoje a função do contador é orientar o seu cliente com bastante antecedência. Então, assim, digamos assim, em tempo real. Então, vai orientando, fala, olha, não esquece de quando você for ao médico, pega teus comprovantes, não esquece de já deixar organizado os recibos de educação que podem ser dedutíveis. Enfim, então, é essa a orientação que o contador já deve realizar para os seus clientes, que a gente chama de contabilidade em tempo real. Ô, Maria José, e quais são as competências que vamos dizer, o estudante ou o recém-formado, quais as competências que o estudante da área de ciências contábeis precisa desenvolver hoje? O perfil do estudante de ciências contábeis é assim, que quando ele entra na universidade, e a gente tem visto isso no curso de ciências contábeis, ele logo já começa a trabalhar, vai para o mercado de trabalho. Então, ele vai ou como estagiário, claro, no início, e daí ele começa já a desenvolver uma carreira. Ao se formar, ele já está integrado no mercado de trabalho. Então, agora ele só vai progredir. Então, é claro que sempre atualizado, é uma constante na vida de um contador, e a gente sempre diz isso para os nossos alunos, falando, não é o que vocês aprenderam hoje que vai ser amanhã. Então, amanhã nós estamos numa situação totalmente diferente. O mundo novos se impostos, modifica. Simplificam os impostos. Exatamente. Tudo. Bom, de impostos, né, é o grande problema do contador. nós temos 63 tributos, 97 obrigações acessórias, 3.800 normas contábeis que mudam constantemente. Então, se o aluno não estiver, ou se o profissional, então vamos dizer, aluno, como você perguntou, que vai começar a caminhar numa carreira contábil. Se ele não estiver disposto a fazer essas atualizações
constantemente, também ele vai morrer no mercado. Por exemplo, qual a habilidade que eu tenho que ter para ser um contador? Eu tenho que gostar do quê? Igual eu sou jornalista, eu queria, né? Aprendeu aprendeu matemática, né? Matemática. Regra enfim. de 3, ela ficou na regra de 3 Não, agora. Qual é a habilidade que fala, não, eu quero ser contador, eu vou fazer as ciências contábeis? Bom, ele tem que ter uma determinação. Outro, ele tem que saber que ele vai estudar o resto da vida. Ele tem que estar sempre, como eu disse, atualizado. Então, aquilo que eu aprendi, por exemplo, na minha época de faculdade, imagina hoje, né? Nada mais, a não ser os princípios, né? Aqueles princípios de contabilidade, mas em termos de legislação completa, ou então em termos de apresentação das demonstrações contábeis, hoje se exige muito mais do contador para isso. Então, ele precisa ter essa determinação, o profissional que quer ingressar na área contábil. Então, hoje, por exemplo, a profissão de contador, a atividade contábil, está totalmente voltada para a contabilidade internacional. Ah, é? Totalmente voltada. Então, existe um órgão internacional chamado IBRASC. E ele faz todas as normas contábeis para o mundo inteiro. E esse órgão ele tem o objetivo de criar esses critérios, a gente chama de pronunciamentos, né? E esses pronunciamentos ditados por esse órgão, eles são levados para todos os países. Então, todos os países hoje têm que seguir, a gente chama de convergência das demonstrações contábeis ou das normas internacionais de contabilidade. Vem para o Brasil. No Brasil, nós temos um órgão que ele é responsável por receber esses pronunciamentos internacionais e, claro, fazer a devida triagem, né? Conversão também, né? Para o Brasil. E aí ele que divulga para as empresas seguirem esses pronunciamentos. Mas esse CPC, ele não tem poder normativo. Então, mas como que vai se tornar obrigatório? Muito fácil. Esses CPCs, eles são obrigatoriamente aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade. E agora sim, né? Foram transformados em normas brasileiras de contabilidade. Então, hoje nós temos normas brasileiras de contabilidade totalmente convergidas aos padrões internacionais. Então, são as mesmas normas internacionais que usam em todos os países, que eu acredito, quero crer, que tenham feito esse processo de convergência, como o Brasil fez. Então, hoje nós fazemos de acordo com esses, a gente chama de CPC. O órgão do Brasil chama-se Comitê de Pronunciamentos Contábeis e deu-se as iniciais para cada um desses pronunciamentos. Esses pronunciamentos passam para o Conselho Federal, que os transforma numa norma brasileira de contabilidade. E agora, como norma brasileira de contabilidade, tem que ser respeitada, seguida, aplicada por todas as empresas. O que contribui muito, Claro. né? Para dar uma sim, arrumada na casa. Nós estamos falando numa contabilidade internacional. A contabilidade como sendo a linguagem dos negócios. Muito bem, muito bem. Que interessante. Linguagem dos negócios. Agora, a contabilidade, ela, dentre essas áreas que você falou, tem alguma novidade? Porque eu ouvi que tem contabilidade ecológica. Temos Colaborar para investimentos relativos ao meio ambiente. Muito se fala em meio ambiente, até nisso entra o contador. A gente também chamamos de contabilidade ambiental. Então, a nossa disciplina no curso de contábeis é a contabilidade ambiental. Então, exatamente isso. É o contador também, dentro da empresa, começar a mensurar quais os problemas que a empresa, ou os passivos gerados pelas empresas que não obedecem ao meio ambiente. É o famoso arquivo morto que você fala? O que faz com aquilo, é isso? Não, eu acho que não só isso, né? Então, Que passivo que a senhora está falando? Os passivos, assim, se uma empresa, ela, por exemplo, não tem filtros de fumaça,
Então, ela não pode deixar essa fumaça Sim. ir para o meio ambiente. Então, ela precisa ter toda uma forma de conter isso. Então, ela tem que fazer investimentos de forma que essa fumaça não vá para o meio ambiente. Mas isso passa pela mão do contador? Então, aí o contador, ele tem que, em não tendo esses filtros, digamos, ele criou um passivo. Né? Ele cria uma obrigação, ele cria um passivo. Quer dizer, uma A conta qualquer- para pagar. Uma conta, a qualquer momento, ele vai ser fiscalizado por isso. E a qualquer momento, ele vai ser multado por isso. Então, o contador, ele tem que assessorar para que esse passivo não se torne passivo, que não exista esse passivo. E nem constitua uma dívida para a e não empresa. constitua uma dívida para a empresa. Então, por exemplo, assim, manda os seus dejetos para os rios. Não pode. É. Com certeza vão ser multadas. É. Com E aí certeza. o contador vai ter que passar por isso. Ele gera um passivo, né? A multa gera um passivo. Então, e que vai interferir no lucro vai da empresa. interferir, claro. E aí entra o interfere papel do diretamente. contador, né? Exatamente. Então, ele já vai ter que prever isso e já vai ter que mostrar para a empresa, fazer provisões para contingências ambientais. E aí os responsáveis pela empresa já vão começar a tomar as devidas providências, né? O que deve ser feito para evitar esses passivos ambientais, essa provisão para contingências ambientais. Quer dizer, para mim, o contador que só faz aquela continha ali, com óculos aqui, né? Você não deixa ninguém colocar o óculos na cabeça. Né? Fica aquele E o lápis, não era o lápis que punha aqui também? Era Então, o esse aí não lápis. existe mais. Agora tá tudo Não, digitalizado. você vê como cresceu a atividade do contador, a função do contador, como ele passou a ser importante nos negócios de uma empresa, né? Para o sucesso dos negócios de uma empresa. Tanto que a pessoa, quando ela fala qualquer coisa, não, peraí, primeiro eu preciso falar com o meu contador. Essa É. frase a gente Sério? escuta Então, toda hora. E, né? ou uma outra também que a gente eu preciso fazer contas, né? Vai fazer isso, vamos adquirir isso, fazer isso numa empresa. Não, vamos fazer conta, né? É. E conta é com o contador, né? Professora, estamos Então, a gente- terminando esse bloco. Eu queria que a senhora... Falasse das novas, né? Não está tempo ainda de Dá. falar dessas novas que você me perguntou, eu acabei assim. Então, hoje também existem várias alternativas de oportunidades para ele exercer a sua profissão. Então, uma das alternativas que está agora aparecendo no mercado são os escritórios de contabilidade online, né? Então, antes nós tínhamos e temos os escritórios convencionais. Então, uma nova oportunidade de negócios que apareceu no mercado foram esses escritórios, que está empregando, escritórios de contabilidade online, que estão empregando várias pessoas. Então, está dando uma brecha aí no brecha mercado. indo para o mercado, para ter profissionais trabalhando. Olha que Muito bem. interessante. E é inclusive- feito em plataforma, então não é nada, vamos dizer, físico. Então, ele conta, vamos dizer, tem escritórios já implantados que contam com 200 funcionários. Mas cada um na sua casa. Cada um num lugar, exatamente. Não precisa ser precisam exatamente a questão da física. Isso. Ele pode trabalhar em casa? Isso, não Ai, precisa que ser maravilha. necessariamente os 200 dentro de uma sala. Né? Então, cada um está trabalhando, sendo parceiros, cada um num lugar. Então, mas isso também foi devido à tecnologia, né? A tecnologia permitiu que isso acontecesse. Ainda São bem, são muito novos bem. tempos, né? São novos novos tempos, tempos, novos arranjos da profissão, né, professora? E essas novas empresas que são chamadas de startups, né? Uhum. Então, também, quer dizer, conforme cresce, nós temos aqui números que em 2012 era 2.500 startups, o oficial que a gente tem é 2017, já estava para 5.100. Então, começou com empresas de tecnologia, mas não necessariamente uma startup tenha que ser uma de tecnologia. Pode ser de outras atividades. Então, você veja, se cresce essa quantidade de negócios, de planos de negócios, é um nicho de mercado também para o contador oferecer os seus trabalhos para essas empresas. Então, é porque eu falo, sempre, qualquer pessoa precisa de um contador, não tem E jeito. hoje também, né, os profissionais digitais, né, que a gente Isso. fala tanto, né, os youtubers, os influenciadores. né, os influenciadores digitais, os que desenvolvem
nuvem, aplicativos. Então, todos eles Precisam de um contador. precisam de... exatamente, está aí para oferecer os Muito, seus serviços muito para esclarecedora a sua entrevista, viu, Maria José? Dando aí uma nova fisionomia Quem para a sabe, área de ciências Malu contábeis. e Silvia, quem sabe um dia volte para falar um pouco mais da parte tributária, né? Que a gente, Pois é, né? É outra área da é uma contabilidade. outra área que da muito- contabilidade que afeta muito o profissional, o contador. Tá então, certo. Quem sabe a gente tem uma outra oportunidade Tem sim, a pauta já está de- fechada. de falarmos sobre Vamos sim. Reforma tributária. Isso, a e reforma parte tributária, a necessidade da reforma tributária. Tá certo, bom. professora. Tá bom. Quero Obrigada, agradecer viu? muito Eu- a Maria José Teixeira, que é coordenadora geral do curso de Ciências Contábeis da Unip. Muito obrigada, professora, e até uma próxima. Muito obrigada eu e terei prazer em voltar. Obrigada. Obrigada. Até já. Está no ar o bloco de notícias com os principais eventos e destaques do Colégio Objetivo e da Unip, Universidade Paulista. Aqui já com a presença da jornalista Alessandra Neri. Quais são os principais destaques de hoje, Alessandra? Tudo bem, Alessandra? Tudo bem. Então tá bom. Vamos lá. Vamos começar com o bloco de notícias falando de Olimpíadas. O aluno Luan de Souza Santos conquistou bronze na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, a IOA, realizada na Hungria. É dele também a melhor nota, o melhor desempenho da delegação brasileira. Temos imagens do Luan, roda VT1. A Olimpíada reuniu 254 estudantes de 46 países, entre eles a Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, vários países do leste europeu, do Oriente Médio e da Ásia. A América Latina foi representada pelo Brasil, Colômbia, Equador e México. Esse Luan é demais, né? Fantástico. Os participantes fizeram provas de análise de dados, teve prova teórica, observação do céu planetário e em grupo, formada por jovens de diferentes nações. A IOA é conhecida pelo alto nível de dificuldade. A Olimpíada exige raciocínio rápido, agilidade na resolução das questões e integra diversas áreas do conhecimento. Esta foi a terceira medalha internacional do Luan, conquistada em 2019. Luan emendou uma competição. demais, né? Ele é fantástico, né? O Luan, um aluno realmente exemplar. E ele emendou uma competição na outra. Isso mesmo. No mês de junho, ele conquistou bronze na Olimpíada Europeia de Física, na Letônia. Em julho, foi prata no Torneio Internacional de Jovens Físicos, na Polônia. E agora bronze na Astronomia, na Hungria. Parabéns, Luan. Fantástico. Luan precisa vir aqui, né? Olha só, falta o Letônia, Luan. Polônia, Hungria, maravilhoso. O Colégio o Colégio Objetivo oferece, desde as séries iniciais, justamente a oportunidade de despertar a curiosidade, o gosto pela pesquisa, pelo conhecimento científico. Da educação infantil ao ensino médio, há práticas para todos os níveis de ensino. São oferecidas atividades que levam o aluno a investigar, a aprofundar no que lhe atrai e mais, ir além. O Programa Objetivo de Incentivo ao Talento, o POIT, é um dos responsáveis. No POIT, o aluno desenvolve múltiplas habilidades nas artes, nos esportes e nas Olimpíadas do Conhecimento. Como resultado da participação em Olimpíadas Científicas Nacionais e Internacionais, 7.143 medalhas, troféus e títulos foram conquistados. A preparação para Olimpíadas Científicas faz parte da programação do POIT. Tem aulas preparatórias para os alunos do ensino fundamental e ensino médio, é isso, né? Isso mesmo. Antes de realizar as provas das Olimpíadas, os alunos participam de aulas especiais. Eu acompanhei uma delas. Olha. Legal? Legal, né? Bom, na quarta-feira, no dia 21 de agosto, acontece a fase estadual da Olimpíada Brasileira de Informática, modalidade iniciação, nível júnior, voltada para os alunos do 4º e 5º anos. É a Unicamp que organiza a OBI. 60 alunos das séries iniciais do ensino fundamental do Colégio Objetivo foram classificados. Crianças de 9 e 10 anos já interessadas em atividades que envolvem engenhosidade, raciocínio lógico, programação de computadores e uma saudável dose de competição. Antes de realizar as provas da fase estadual,
As crianças participam de aulas preparatórias. O desafio é conquistar uma vaga para a fase nacional. A coordenadora de tecnologia, Mônica Valls, vai explicar a programação preparada para a turma do 4º e 5º anos que participa da OBI, Roda VT2. A OBI é a Olimpíada Brasileira de Informática. Ela é voltada para estimular os alunos, as crianças e jovens para as Olimpíadas Científicas, né? Essa Olimpíada ela começou em 1999 e só agora os nossos alunos de 4º e 5º anos puderam participar. A partir do ano passado, eles tiveram essa colaboração. Então, como nós tivemos muitos alunos que entraram na fase estadual, a gente resolveu fazer um mega evento na Unidade Teodoro e nós dividimos as salas em várias estações. Cada estação tinha uma atividade proposta. O que nós queríamos que o aluno aprendesse? As estruturas para resolver um problema de lógica. Então, na primeira estação, a gente ensinou para que ele pudesse fazer uma diagramação dos cenários, das regras e também das perguntas. Assim que ele estrutura o pensamento dele, ele consegue resolver melhor a questão. Na segunda estação, a gente tinha atividades maker, né? Então, ele podia colocar a mão na massa e resolver problemas de lógica ali. E, na terceira estação, a gente fez um robô. Então, ele tinha que programar o robô e dar a resposta daquele desafio que ele recebia no envelope. Então, essas atividades, elas proporcionaram para o aluno um momento de diversão e de aprendizado, e a gente queria que fosse um dia bem gostoso, que ele olhasse aquela atividade como uma coisa prazerosa, que ele pudesse também brincar em casa, mas que ele estava lá trabalhando uma interpretação, uma análise, uma dedução da lógica, né, que ele ia usar no dia a dia dele, não só para aquela Olimpíada. E, para finalizar todo o evento, para ficar uma coisa assim concretizada, a gente fez um quiz online com perguntas de lógica. E o mais legal foi que nós juntamos todas as unidades do colégio num único espaço, para que eles pudessem conhecer diferentes crianças, diferentes pensamentos e trocar, né, de uma unidade para outra aquilo que eles foi proposto naquele dia, que era essa oficina divertidíssima. Muito bem, né? Sempre incentivando. Isso aí já faz parte, né, do DNA da escola. Bom, nosso assunto agora é simulado. As inscrições para o simulado Enem se encerram hoje. O simulado Enem é promovido pelo Sistema Objetivo de Ensino, reproduz as mesmas exigências do exame oficial. Uma excelente oportunidade para testar o conhecimento e enfrentar o exame com mais tranquilidade. O simulado Enem vai ser realizado em 2 domingos, dias 18 e 25 de agosto. E como os estudantes podem se inscrever, Alê? Muito simples, basta fazer a inscrição totalmente gratuita pelo site curso-objetivo.br ou nas unidades do Objetivo. No site você vai encontrar todas as informações. Só lembrando, o simulado Enem é aberto a estudantes matriculados no ensino médio ou no curso pré-vestibular. As provas apresentam o formato oficial do Enem 2019 e contém 180 questões objetivas e uma redação. E é isso, né? Que até os nossos coordenadores falam. É treino, treino, treino. Então, esses simulados são super importantes. Quem quiser participar, é só estar cursando, como eu disse aqui, está no ensino médio ou no curso pré-vestibular, que é aberto, qualquer estudante pode participar. Bom, vem aí o Objetivo Day. O Colégio Objetivo vai realizar um grande evento na educação infantil. Conta mais como é que vai ser esse Objetivo Day, que é uma novidade, né, Alê? Isso mesmo. Ele vai acontecer em 2 sábados, dias 17 de agosto no Objetivo Teodoro. E atenção, próximo sábado, hein? E dia 24 de agosto no Objetivo Alphaville. Atividade aberta ao público em geral. E qual a programação, Alê? É somente para os pais? Não. Estão programadas atividades para os pais e para as crianças. Os pais vão participar de um workshop com a coordenação do Objetivo e depois conferem a palestra Meu Filho Chegou na Educação Infantil. O que é isso? Nossa, é verdade. Viu? Agora, imagina a ansiedade dos pais, né, Alessandra? Que temas serão abordados nessa palestra, você sabe? Vão ser discutidos temas como o que é esperado em cada faixa etária infantil, físico, psicológico e intelectual, a importância da interação com outras crianças e com os adultos, o papel da família, o movimento e as brincadeiras como formas de expressão, o processo de autonomia da criança, entre outros assuntos.
E para as crianças, conta pra gente o que está programado. Elas vão participar de atividades pedagógicas e recreativas. Vão ser oferecidas oficinas de arte e de música. E os pais interessados, como é que eles podem participar? Muito fácil. Os pais podem fazer a inscrição no portal Objetivo, endereço objetivo.br. É só clicar no banner do Objetivo Day, o banner se chama Objetivo Day, e acessar o formulário de inscrição. Lá os pais vão ter todas as informações. Lembrando, então, o Objetivo Day é aberto ao público, as vagas são limitadas e as inscrições para as atividades no Objetivo Teodoro vão até amanhã. E qual o nosso próximo assunto, Alessandra? Vamos continuar com as atividades da educação infantil. Aulas lúdicas com jogos e brincadeiras proporcionam às crianças um aprendizado prazeroso e enriquecedor. São oferecidos desafios que possibilitam uma participação ativa na construção do conhecimento. É isso mesmo, Alê? Sim, várias vivências são desenvolvidas. As crianças do Infantil 2, de 3 anos, participaram da atividade O Carro de Corrida e o Calhambeque. Nós temos imagens Roda VT3. A atividade foi inspirada em um jogo de tabuleiro. As crianças jogam os dados, contam o número de casas que devem avançar, a dupla que superar todos os obstáculos e chegar primeiro no final da pista vence o jogo. Legal, né? Essa foi uma das estratégias realizadas pela professora na aula de linguagem para envolver a turma na contação da fábula O Carro de Corrida e o Calhambeque. Olha só que legal. A história envolveu várias dinâmicas. Muito bom. A atividade estimula o letramento, a criatividade, o raciocínio, o pensamento, a expressão, a fala e a coordenação das crianças. Vocês sabiam, meninas, que as atividades circenses contribuem para o desenvolvimento infantil? Você praticou alguma atividade circense? Eu só ia no circo. Também. E você? Também. Alguma atividade circense que Na minha desenvolve? época. A gente Só saía lá circo, é só ver o palhaço chorar, né? É. Bom, pois é. O circo foi tema de exposição dos trabalhos das crianças do Objetivo Integral. Várias atividades foram realizadas ao longo do primeiro semestre e expostas na mostra. As atividades desenvolvem a criatividade, a imaginação e valores como a alegria, a cooperação e a amizade. Teve contação de história, atividade de dobradura, aula de culinária, criação de painéis, oficina de adereços e de brinquedos de sucata. A professora Aline vai explicar a atividade Roda VT4. Nós trabalhamos na temática circo, onde as crianças aprenderam de forma lúdica sobre um pouquinho, né, da história do circo, sobre os seus personagens, né, o que faz cada um. E através dessas atividades, as crianças elas aprenderam de forma significativa. Foram atividades bem prazerosas, trabalhamos tanto individualmente quanto de forma coletiva. Nós trabalhamos adivinhas, trabalhamos com personagens circenses, eles criaram, eu acabei sendo a escriba, né? Eles colocaram essa resposta através do desenho, fizeram esse registro através do desenho. Nós trabalhamos também dobradura, né, representando o palhaço, que é um artista fundamental quando nós falamos de circo. Nós trabalhamos muito com brinquedos de sucata, fazemos brinquedos com sucata. Então nós fizemos o Mágico Bilbo, que é um bilboquê, mas em formato de mágico. Eles gostaram bastante. A questão da alimentação saudável entra dentro desse projeto, porque tem o Espaço dos Sabores, que nada mais é do que culinárias que tem a ver com a temática. Então, nós tentamos trabalhar essa questão, mas abordando também a alimentação saudável. Com fantoches, eles criaram uma história que tem a ver com o circo. Dentro dessa história, cada um criou um personagem, eles confeccionaram os seus fantoches.
Muito bem, agora vamos falar das crianças do infantil. Nos meses de janeiro e julho, o Colégio Objetivo organiza uma programação especial de férias para as crianças da educação infantil e do ensino fundamental das séries iniciais. Na recreação de férias são planejadas atividades diversificadas que alinham aprendizado e lazer. Tudo elaborado e acompanhado pela equipe pedagógica. A orientadora Aline vai explicar a proposta. Roda VT 5. A recreação, ela é desenvolvida justamente para isso, para eles se divertirem, é um momento diferente. Então a gente não faz atividade de sala de aula. Por mais que a gente coloque algumas atividades como a leitura, só que a gente faz coisas diferentes, uma oficina criativa, como por exemplo a história da Bruxa Vem à Minha Festa. A gente fez o chapéu, então eles decoraram. Dos 3 porquinhos eles fizeram fantoches. Então eles fizeram essas atividades mais na brincadeira. Aprenderam brincando. As oficinas como a gincana, para educação física também trouxemos arte, educação física. As gincanas para eles brincarem, se divertirem, se envolverem nas atividades. São separados 2 grupos por faixa etária, né? O G1 e o G2. São faixas etárias de 2 e 3 anos e 4 e 5 anos. E 6 também. Para eles se divertirem, se envolverem com a sua faixa etária de acordo com as brincadeiras. E foi bem legal, porque eles se divertiram muito, brincaram de fazer slime, massa-areia, se envolveram de acordo com a turma. Bom, e qual é o nosso próximo assunto, Alessandra? Nosso tema agora é arte e cultura. Anota na agenda, dia 24 de agosto é o dia da cerimônia de premiação da Mostra de Vídeos do Colégio Objetivo. Os alunos do 9º ano do ensino fundamental realizaram as produções no primeiro semestre. O desafio proposto pela disciplina de arte foi produzir um curta-metragem. A cerimônia vai exibir e premiar os melhores trabalhos eleitos por uma comissão de jurados formada por professores e educadores do Colégio Objetivo. E qual que é o tema desse ano, Ali? Olha que interessante, cada grupo teve de assistir um filme produzido pelos estúdios Disney e extrair uma virtude positiva, uma prática do bem da obra. Olha, a virtude escolhida foi a inspiração do tema ou argumento para a produção do vídeo. Difícil foi escolher o filme, não é mesmo, Alê? Verdade. Para as filmagens foram usados celulares, câmeras, os alunos tiveram total liberdade para a produção, escolha de locações, cenários, técnicas de filmagens e edição. E olha, no dia vai ser apresentado o melhor curta-metragem e as performances que mais se destacaram nas categorias melhor filme, direção de arte, ator, atriz, roteiro, edição, fotografia, trilha sonora, figurinista. Já sai daqui para a 7ª arte. Muito bem. Não percam, a mostra vai ser emocionante. A cerimônia será realizada no dia 24 de agosto no Teatro do Campus Paraíso da Unip e nós estaremos lá para conferir, não é isso mesmo, Silvia Vinhas? Com roupa de Oscar. Ó, roupa de Oscar. Sim, olha, é realizada uma verdadeira festa inspirada no Oscar, mas o nome do troféu aqui é Carlito. Agora vamos falar de meio ambiente. Os alunos do Colégio Objetivo aprendem na prática, interagindo em atividade de observação da natureza e de suas condições. A turma do 6º ano está participando do estudo do meio, né? O Rio Tietê. Correto, Ali? Sim, nós temos imagens, roda VT 6. Mais do que um simples curso d'água, o Rio Tietê é uma das personagens centrais das mais importantes transformações do estado de São Paulo. A turma fica atenta às mudanças da paisagem, com especial atenção para a ocupação do solo urbano e rural, as saídas de esgotos, o cinturão agrícola. Da poluição também, a tranquilidade da nascente, as águas do Rio Tietê contam histórias do passado e do presente do estado de São Paulo. A visita ao Parque das Nascentes do Rio Tietê, em Salesópolis, trouxe à tona assuntos como a preservação ambiental. As turmas conheceram a barragem de Ponte Nova e visitaram a Chácara Tanaka. A chácara faz parte do Cinturão Verde, área produtora de hortifruti grangeiros que abastece os maiores centros populacionais do país. O estudo do meio garante momentos coletivos de aprendizagem e convivência. Tratar questões sobre o uso consciente da água nas grandes cidades é importante para formar cidadãos conscientes. Depois do estudo, os alunos ficaram responsáveis pela produção de catálogos, relatórios, fotos, desenhos e outros registros que traduzem o aprendizado. Muito bem. Muito bem, uma grande experiência, né?
Faltou falar de esporte, mas você fala de esporte semana que vem, Semana pode que ser? vem. Nosso tempo sempre, né? Escravos do tempo. É isso aí. Bom, vamos para um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Obrigada, viu, Alê? Até mais. Como a tecnologia mudou a sua vida? Você já parou para pensar? Encerramos o programa de hoje refletindo sobre ela, a tecnologia na visão de grandes pensadores. Tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade. Albert Einstein. Trocava toda a minha tecnologia por uma tarde com Sócrates, Steve Jobs. Isso é bem você, né? Ah, A primeira regra de qualquer tecnologia utilizada nos negócios é que a automação aplicada a uma operação eficiente aumentará a eficiência. A segunda é que a automação aplicada a uma operação ineficiente aumentará a ineficiência. Bill Gates. Silvia, a tecnologia com certeza vai reinventar o negócio, mas as relações humanas, elas sim, são a chave para o sucesso. O Duas na Tri fica por aqui, lembrando que a educação é uma história sem fim.